Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma alegria, meus amados irmãos, estarmos na presença do Senhor Jesus nesta noite. Que momento, irmãos, glorioso e maravilhoso. Estamos, meus amados irmãos, na presença do Senhor Jesus. E irmãos, eu estava meditando ali no meu canto agora. É um privilégio, meus amados irmãos, estarmos na presença do Senhor Jesus. Amém? Quem está alegre nesta noite por estar na casa do Senhor? Está na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela relata, que Jesus, enquanto, o seu ministério terreno, enquanto ele palmilhou aqui na terra, era algo, meus amados irmãos, muito difícil, alguém chegar diante da presença de Jesus. Não era porque Jesus não queria receber ninguém, irmãos. Não. Mas porque nós vemos na Bíblia que aonde Jesus estava, irmãos, a multidão lhe cercava. E nem todo mundo, meus amados irmãos, chegava diante da presença de Jesus. Amém? A Bíblia diz, meus amados irmãos, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela padecia há muito tempo daquela enfermidade, e ela ouviu falar de Jesus, irmãos. Só que para chegar a Jesus havia uma multidão muito grande. E era impossível, meus amados irmãos, dela chegar até Jesus. Mas ela toma iniciativa e vai até Jesus. E toca, meus amados irmãos, na orla da sua veste e ela é curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia também conta, meus amados irmãos, a história de um paralítico, a qual Jesus estava certa vez pregando em uma casa. E também havia uma multidão, irmãos. Ninguém entrava e ninguém saía daquela casa, por causa da multidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E alguém, meus amados irmãos, toma a iniciativa de levar aquele homem até Jesus. Porque a paralisia que ele tinha, irmãos, era de todo o seu corpo. Ele não podia se mover de maneira nenhuma. E eles resolvem levar até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles chegam ali, meus amados irmãos, a multidão, tomava todas as entradas da casa, E o que fazer, meus amados irmãos, diante daquela situação? Nós vemos que eles, de uma maneira muito, impressionante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu olhando, meus amados irmãos, para o exemplo, dessa atitude, daqueles que ajudaram aquele paralítico, e olhando, meus amados irmãos, para cada um de nós, é necessário, meus amados irmãos, nós buscarmos o Senhor com mais cuidado, com mais diligência, com mais ânimo, com mais vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles não podiam entrar naquela casa. Sabe o que foi que eles fizeram, irmãos? Eles abriram o telhado daquela casa e desceram o homem, meus amados irmãos, até a presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem, meus amados irmãos, ele foi curado. Interessante que a Bíblia diz que ele foi curado não pela fé dele, mas pela fé daqueles que conduziram aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode alguém, irmãos, estar na presença de Jesus e não aproveitar? Pode. Você sabia que pode, irmãos? A Bíblia conta, meus amados irmãos, que Jesus estava em uma aldeia. Não diz o nome da aldeia. Só que naquela aldeia, meus amados irmãos, havia duas irmãs. E uma daquelas mulheres convidou Jesus, para ficar ali na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando Jesus chega ali, teve uma delas, meus amados irmãos, que ficou, afadigada, com o serviço de casa,
e não deu, meus amados irmãos, a devida atenção à presença de Jesus ali. Mas a Bíblia também conta, meus amados irmãos, que havia ali a sua irmã, né, que atentamente ouvia o que Jesus lhe falava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marta e Maria, né? E a Bíblia diz que Maria que sentou aos pés de Jesus e foi lhe ouvir. Maria, meus amados irmãos, ela escolheu a melhor parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, não basta estar na presença de Jesus, né, se nós não sabemos aproveitarmos. É preciso, meus amados irmãos, aproveitarmos, porque, meus amados irmãos, brevemente, né, assim como, né, ele disse, né, que eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. E quando ele voltar, irmãos, levar a sua igreja, não terá mais oportunidade. O dia, meus amados irmãos, a oportunidade é hoje. E o dia de hoje, meus amados irmãos, é interessante que ele nunca mais vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A oportunidade, irmãos, é hoje. Passar de hoje a amanhã, eu não sei, nós não sabemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aproveite a oportunidade nesta noite na presença de Jesus. O que é que você precisa de Jesus, irmãos? Né? Nós vemos no ministério de Jesus que muitos, a maioria do que chegaram a Jesus precisava de milagre, de alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia conta, irmãos, a história de um jovem. Lucas 19 conta a história de um jovem, né, que a Bíblia chama de jovem rico. Era um príncipe, era um jovem rico, né, muito importante, conhecedor, né, da lei, da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele homem, ele queria algo, meus amados irmãos, que só Jesus pode dar. Né? Tem coisa, meus amados irmãos, e ele falou, Jesus falou ao final para esse jovem, que tem coisas que é impossível aos homens, né? Mas é possível a Deus. E aquele jovem, irmãos, queria algo que é impossível, né, que alguém aqui possa realizar a não ser Deus. Ele queria, meus amados irmãos, a vida eterna. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna, meus amados irmãos, é só Jesus quem pode dar. Louvado seja o nome do Senhor. É impossível, meus amados irmãos, né, nós dar vida a alguém. Só Jesus pode dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas havia algo, meus amados irmãos, que prendia aquele jovem. A qual a Bíblia diz que Jesus disse que era necessário ele vender tudo que ele tinha e seguir a ele. E quando aquele jovem ouviu, meus amados irmãos, aquela palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque era muito rico. A pergunta que eu faço para mim e para você nesta noite: o que é que tem nos afastado de Deus? No caso daquele jovem, irmãos, era riqueza. E nós? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que tem nos afastado de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Que fique essa palavra para a nossa meditação nesta noite. E aquele jovem, meus amados irmãos, ele se entristeceu e saiu da presença de Jesus, meus amados irmãos, e não alcançou, né, irmãos, o mais precioso, que era a vida eterna. Justamente, irmãos, porque ele não teve, né, a iniciativa de vender tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Mas Jesus disse, meus amados irmãos, que para seguir ele é algo interessante. Que aquele que quer vir após mim, Lucas fala isso, capítulo 9. Primeiro, meus amados irmãos, tem que renunciar o seu eu, as suas vontades. E tomar a sua cruz, meus amados irmãos, e seguir a ele. Seguir a Jesus, meus amados irmãos, é renúncia. Né? Quem quiser seguir Jesus, meus amados irmãos, sem renúncia, você pode estar seguindo a outra coisa, menos Jesus. Né? É necessário renunciar, meus amados irmãos, para seguir a Jesus e glorificar e exaltar o seu santo e precioso nome. Amém? Aproveite a oportunidade nesta noite, meus amados irmãos. A presença do Senhor está aqui nesta noite, o Senhor está aqui nesta noite. Aproveite a oportunidade, não perda
a oportunidade. Hoje, meus amados irmãos, tem a oportunidade de salvação, de cura, de milagre. Basta o que, irmãos? Crer. Crer no Senhor Jesus, meus amados irmãos. Se crer, meus amados irmãos, o Senhor, Ele opera e faz o milagre em nome do Senhor Jesus. Amém.